Nesta noite de terça-feira, na Câmara de Vereadores do município de Jacutinga, aconteceu audiência pública com a seguinte finalidade: apresentar propostas de devolução de valores pagos, extinção de crédito e acordos judiciários referentes a lançamentos de contribuição de melhoria decorrente da implementação asfáltica, que foi cobrada de forma indevida dos munícipes. No dia 20 de janeiro, a nova administração já havia convocado uma audiência pública para tratar do assunto e hoje, novamente, está aqui presente com os proprietários de terrenos e imóveis nessas ruas para apresentar a solução. Muito bem, boa noite a todos. A gente fica contente aí com a presença de todos vocês, né? Isso mostra também a importância do tema, né? Que a comunidade também espera, né, para o desfecho, enfim, na questão da contribuição. Agradecer a Ricardo aí, né, jurídico nosso, a Thaís também, do Zapata, o nosso vice-prefeito Hamilton, o Lodé, presidente da Câmara, os vereadores aqui presentes, o Leomar, o Braga e o Dulce. Queremos agradecer também a Rádio Campinas, sempre presente aí, né, pela cobertura nesse momento, os funcionários da Câmara, a Xabi, enfim, e a todos aqui presentes. Eu acho que é importante, né, primeiro nós clarear o porquê, né, dessa audiência pública, dizer que lá no início do mandato a gente fez uma audiência com a comunidade e aonde que a gente acordou, junto com todos que estavam presentes, acho que a maioria de vocês aqui estavam presentes também, que na metade do ano, né, em junho, nós voltaria, né, para fazer uma proposta, enfim, para dar andamento na questão da devolução dos valores, né, de quem fez o pagamento da contribuição de melhoria. Mas preciso, né, falar um pouco, né, que para nós chegarmos aqui e podermos fazer esta audiência pública, nós tivemos que fazer um grande esforço da administração, né, Milton? Muitas vezes, né, cortar na própria carne, para dizer, para conseguir, neste momento, vir aqui e se é de acordo com nós encaminhar uma proposta junto com todos vocês. Vou bater aqui, né, do mandato atual. Não vou falar nada do mandato anterior, eu acho que cada administração faz o seu trabalho e nós vamos falar aqui de janeiro para cá. Tá? Então eu quero dizer que a gente, no início da administração, iniciamos, né, com valor no livre, né, no montante aí entre a pagar, né, empenhado sem saldo e também sem empenho, enfim, despesas para vir, num total de 862 no livre. Isso a gente teve que fazer um grande esforço, né, nos primeiros meses para nós equilibrar financeiramente o caixa. Tinha em caixa sim um valor, mas vinculado, né, despesas, por exemplo, de recursos públicos federais, de obras, enfim, que não podia ser usado nas despesas, né, de custeio, enfim, de pagamento. Então tivemos que fazer um grande esforço para levantar primeiro essa despesa. E nos primeiros meses, então, de 2, 3 meses, até os 3 meses conseguimos equilibrar o caixa na dívida pendente. Mas eu quero dizer que se deparamos também
um número muito grande de processos, né, contra a administração. São um total, lá no início do mandato, de 401 processos. Tá? E se a administração continuar trabalhando dessa forma, tá? Eu acredito que ao longo do tempo nós não íamos conseguir trazer resultados positivos para a comunidade. Então, eu quero dizer que já no início do mandato a gente teve um diálogo com o Tribunal de Contas. Eu quero agradecer aqui a coordenadora do Tribunal de Contas, a Cleonice Pituco. Depois teve a presença também do Tribunal de Contas aqui, a Annalise, o Clayton e mais um colega dela, para a gente construir junto, né, essas propostas para também, né, diminuir essa quantidade de processos ativos na administração. Porque você pega uma família, né, vamos dizer a nossa família, quando tem um processo, né, já é difícil, entende? Daqui a pouco tu não sabe direito, tu sabe que tem aquela questão para resolver. Então, o que a gente teve de orientação? A gente tem uma responsabilidade como prefeito também de não omitir receita. Né? Nós não podemos... tem que ser vantajoso para a administração. Tá? E senão, é renúncia de receita. Então, em diálogo, em conversa, todos esses processos iam acarretar ao longo do tempo, né, uma inviabilidade na administração, porque isso certamente ao longo dos anos, né, como tinha questões, por exemplo, vamos até aqui na questão hoje da contribuição da melhoria, várias pessoas que entraram na justiça ganharam a questão, então os demais também estavam entrando. Então, aquela audiência pública que nós fizemos aqui e acordamos, né, de extinguir quem não tinha pago ainda, foi extremamente importante para todos os jacutinguenses, porque ali barrou um grande número de pessoas que iam entrar, né, requerendo seus direitos. Isso eu teve um diálogo até com as pessoas que vinham aqui perguntar para nós. Então quero agradecer nesse momento também os vereadores que aprovaram a lei para a gente já naquele momento extinguir todas as dívidas que não eram cobradas. Isso ajudou bastante. Então eu quero dizer assim, que muitas coisas nós podíamos entregar mais nesses primeiros meses da administração, devolver mais à comunidade. Mas se nós não fazíamos essa redução de despesas, entende? Porque para nós chegar hoje aqui, do valor que nós tínhamos que captar pendente, mais o valor que hoje as pessoas pagaram aqui, que são em torno de 781 mil, que as pessoas pagaram aqui, e que nós vamos acordar agora para devolver isso, entende? Mais as custas judiciais, enfim, e mais o montante negativo, nós tivemos que captar e sobrar limpo para chegar nesse momento aqui mais de 2 milhões de reais. Então foi um grande esforço. Quero dizer que nós fizemos um corte de despesa em vários sentidos, principalmente em assessorias voltadas à administração, que no longo deste ano, só com essas reduções, nós vamos captar em torno de 1 milhão a mais, né, devido às reduções de assessorias, enfim. Então, claro que está mais puxado, né? É claro que a gente gostaria que o Hamilton Conte estivesse aqui junto comigo, ajudando na administração, enfim, né? Está até hoje lá nas obras, nos colaborando, enfim. Então, só um exemplo,
várias coisas nós tivemos que cortar na própria pele, para hoje chegar aqui nesse montante. Então, a gente sempre deixou claro, né, que a gente queria dar os passos aqui em conjunto com a comunidade e ser bem transparente. E esses dados que eu levantei aqui, todo mundo que quiser ter um acesso, o doutor Ricardo pode chegar aí, dados reais, levantados, né, que a gente tem hoje aqui em mãos. Mais um agradecimento especial a vocês que aceitaram o convite e que estão aí. Desde a primeira audiência que nós fizemos aí, convocando todas as pessoas que fazem parte de todos esses processos que estamos aí resolvendo. A gente gostaria de estar aqui por uma outra razão, mas, como o prefeito falou antes também, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Uma herança que vem vindo lá de trás, uma cobrança que muitos cobravam de nós e precisa ser resolvido os problemas. Além desses, outros vários problemas que a gente encontrou aí, mas nós estamos aqui, fazendo o nosso dever de casa, resolvendo aquilo que não pode ser jogado para frente. E se nós jogarmos isso aqui para frente, daqui a pouco vem outros problemas e assim vai aumentando cada vez mais a bola, como se diz, né? Em vez da gente resolver os problemas, a gente vai amontoando. Nosso compromisso é uma administração séria, né, prefeito? Juntamente com a Câmara de Vereadores, com o esforço de todos os funcionários da casa. A gente sabe das dificuldades que estamos enfrentando, mas passo a passo, dentro das nossas limitações, a gente vai resolver, eu tenho certeza. E tenho certeza que com o apoio também de vocês, a gente até pede a compreensão, não vou falar em números aqui, porque o prefeito já falou, né, dessa devolução desses recursos, que eu posso afirmar para vocês, de não dizer que não vai afetar os cofres públicos, dinheiro que não é meu, não é doado, é dinheiro de todos vocês, que a gente poderia aplicar, de repente, em tantas outras coisas que se fazem necessário, mas precisamos olhar com bons olhos a cada um de vocês também, e a gente sabe que tem esse compromisso e também vocês têm o direito de receber de volta esses recursos. É uma alegria para mim estar aqui junto com vocês discutindo um tema importante, não para o prefeito e para o vice e para os vereadores, importante para a comunidade. Eu preciso aqui clarear algumas coisas. Quem fez o prefeito Ademir colocar os números desse exercício. Ele coloca aqui de que no LIVRE, quem trabalha na gestão de recurso público na área do LIVRE é R$862 mil, é quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. A devolução, para quem já pagou, é em torno de 781. Mas além disso, existem os que ingressaram na justiça e que têm as custas judiciais, que o município tem as custas e que vai ter que arcar. Eu pedi a palavra ao prefeito, assessor jurídico, porque nós, enquanto vereadores também, nós tínhamos um compromisso de colocar para a sociedade os números reais que a administração atual, Câmara de Vereadores acompanha, assumiu no dia 1º de janeiro. Fizemos esse pedido via Câmara de Vereadores, temos esse relatório na Secretaria da Câmara, onde ali está expresso todos os financiamentos, juros e a situação real. Isso nós apresentamos aos vereadores, todos os vereadores, os 9, têm cópia dessa situação. Apenas quis falar isso porque os números aqui apresentados pelo Executivo, ele tem o somatório total das contas que foi entregue no dia 1º de janeiro. Então os números eles não são apenas esses 800, 700 e mais as custas judiciais. Eles são elevados e que ultrapassam a
10 milhões de reais. Então, só está presente, mas que hoje aqui, numa audiência pública como essa, é visão de gestão de um futuro. E o prefeito, junto com sua equipe, a assessoria jurídica, está encaminhando da melhor forma possível. E o prefeito Ademir, eu digo que tem algumas lideranças dizendo que é renúncia de receita, doutor Ricardo. Mas que bom que foi trabalhado junto com o Tribunal de Contas, porque isso dá testemunho de que o que o Executivo está fazendo de hoje, que vai devolver os recursos, é passos firmes, sérios, com responsabilidade. Então, tenho a certeza, eu ao menos estou convencido plenamente de que essa devolução não é a redução da receita. Até mesmo porque aqueles que ingressaram na Justiça já ganharam questão, vários deles. Então, dá para ver que o município vai ganhar com isso, porque as custas, se ficassem correndo via Justiça, né, doutora Pim, seriam elevados os custos. E se o município vai trabalhando, defendendo esses processos, cada vez aumentava mais o bolo. Falo isso com muita propriedade porque estive no Executivo e passei a maior parte do tempo respondendo processos de denúncias, enfim. A gente sabe o quanto é pesado, doutor Ricardo, para uma administração com todas essas ações. Então, que bom que vocês estão presentes, discutir junto, e enquanto Câmara de Vereadores, nós estamos junto com a comunidade e com a administração também, para fazer uma administração séria e responsável. Agradeço também aqui a Rádio Campinas, sempre dando cobertura às atividades do Executivo aqui de Jardim. Então, vocês vão lembrar, provavelmente quase todos de vocês que estavam presentes, então, dia 20 de janeiro, nós tivemos a nossa primeira audiência emergencial, né? Eu vou tratar dessa forma, e a gente deliberou naquela audiência que a gente iria suspender todas as cobranças por um prazo de 6 meses. Tá? Então, isso a gente fez no dia 20 de janeiro. Dia 4 de fevereiro, nós estávamos com a lei autorizando a suspensão. Foi a primeira lei que a gente aprovou, então, suspendendo todas as cobranças. Por que isso foi importante? Né? Porque a gente evitou com que novos processos, né, fossem ajuizados. Então, muita gente perdeu dinheiro, né, piscina? Muitos advogados perderam dinheiro com isso. Mas o município, a comunidade, eu penso que ganhou. Né? Então, dia 4 de fevereiro, a gente suspendeu todas as cobranças. E nesse tempo, a gente foi buscar a segurança, né, jurídica da construção também da solução definitiva, que era o que a gente tinha acordado. Então, hoje eu recebi com surpresa a informação de que existe, talvez, lideranças questionando, né, a legitimidade e a regularidade do que a gente está fazendo. Né? Então, tudo isso a gente construiu de tranquilizar a comunidade, né, que a gente construiu junto com os órgãos de controle. Inclusive, na visita do Tribunal de Contas que a gente teve no mês de março, uma das conversas que foi aprofundada foi justamente a solução definitiva para esse problema, pelo custo que ele tem para o município, pelo custo pesado. Então, depois disso, no dia 3 de abril de 2025, a gente fez a Lei 3252, que a Câmara referendou, aí extinguindo o crédito de quem não tinha pago. Tá? Então, em resumo para vocês, quem não tinha pago a contribuição da melhoria, a partir do mês de abril, já não tinha mais problema. Tá? Então, já parou de ser trancada a certidão negativa de débito, quando o problema era só a contribuição da melhoria, tá? E foi retirado do sistema tributário do município a possibilidade de cobrar esses valores que não haviam sido pagos. Então, quem não tinha pago nada, já não tinha mais problema, e quem tinha eventualmente parcelado e pago algumas parcelas, tá, foi retirado as parcelas remanescentes. Então, o que sobrou para nós hoje? Tá? Tratar de quem pagou, que são, imagino que a maioria de vocês, ou a contabilidade de vocês. Então, quem pagou, hoje é o que a gente tem que discutir. Isso é quanto? É 781 mil reais. Tá? Então, nós vamos discutir hoje aqui como nós vamos devolver para vocês esses 781 mil, tá? E de que forma.
né? Eu penso que nós temos que dividir em duas turmas esses 781 mil, né? A turma dos que tem processo judicial e a turma dos que não tem processo judicial. Penso que nós temos que pagar primeiro os que têm processo judicial, tá? Porque daí os processos que existiam de gente que não tinha pago, tá? Que entrou para não pagar, tá? Nós já resolvemos. Tá? Foi importante essas duas leis aqui para resolver aquilo. Isso representou um custo menor para o município. Mas nós ainda temos os processos de quem pagou. Tá? Então, são alguns ainda, né? Toda da maioria deles, quase. Tem o doutor Melchior, também tem a outra, e mais uma coisa que foge deles. Mas esses nós temos que devolver, eu penso, por primeiro, para encerrar aquela demanda judicial, e também porque foi pela provocação deles, né? Foi a partir do ingresso de todos esses processos que hoje o pessoal vai acabar recebendo o valor também de volta sem ter ingressado na justiça. Então, eu penso que nós temos essas duas situações para verificar. A ideia inicial do município vai precisar um prazo, o parcelar que a gente diz, tá? É estabelecer uma forma, não é o parcelamento, eu paguei 2.000, vou receber 500 por mês. Tá? O parcelamento seria pela ordem que eu vou receber. Quem vai receber primeiro? Mas nós devolvemos nesses 4 meses. Porque o parcelamento de 1 por 1 para a devolução, ele gera todo um transtorno aqui de controle e de burocracia, né, que inviabiliza. Então nós temos que estabelecer hoje aqui um critério de devolução, contemplando o que o município pode pagar, né, que a princípio seria em 4 meses, então, a partir do encaminhamento de hoje. Eu acho que é importante, né, ouvir a comunidade e ouvindo as pessoas presentes, nós chegamos a um comum acordo, né? Acho que abrimos aí para a doutora Priscila contar alguma coisa. Ricardo, esse valor total é o valor originário? Os 781 é o valor originário. O valor que entrou em pagamento. Isso. Por exemplo, o cara tinha uma parcela de 800, ele pagou atrasado, ele pagou 850, a gente vai devolver os 850. Enfim, né? Se nós está aqui uma conta do que é o total, enfim. E a proposta das 4 vezes, 4 parcelas, no caso, seria para pagar, por exemplo, sei lá, o Joãozinho pagou R$4.000 e ele ingressou judicialmente. Primeiro pagar já os 4 para ele. Eu penso que quem ingressou é isso aí. Nós temos que estabelecer a proposta, por exemplo, em 4 meses. Nós temos que devolver 200 mil por mês, certo? É trabalhar nessa ideia de 200 mil por mês, né? E aí privilegiar quem ingressou na justiça seria uma proposta que eu lancei em homenagem a quem ingressou na justiça, né? Esses que ingressaram na justiça, pagaram e ingressaram, além de ter na devolução, o município vai ter a custa judicial. Sim. Então, para poder extinguir, vai ter que pagar as custas. Quem quiser se manifestar, é importante ouvir sugestões e vir para a gente. Ricardo, mas mais questionamento. No Código Tributário Municipal, existe alguma previsão acerca dessa devolução? Não. Eu me questiono só em relação à própria atualização dele. O que o Nacional fala, Não, no Código Tributário Municipal. Na verdade, se a gente sair daqui com o encaminhamento que a gente sair, nós vamos ter que fazer a terceira lei para encerrar em definitivo, né? Aí a ideia todo mundo por adesão, né? Nós vamos criar uma lei autorizando o município a fazer a devolução naquelas condições. Né? Até a gente conversou com advogados também de outros municípios, né? Que como estavam as causas ganhando, né, na justiça, todo mundo estava correndo atrás. Os advogados estavam querendo pegar e queriam as informações aqui do sistema, do nosso passado, e muitas vezes nem tinham o conhecimento ou a concordância do próprio contribuinte. Entende? E aí a gente dizia, não,
precisa mais então, nós passamos uma lei, Vários casos, né? nós vamos ter um acordo, uma audiência pública explicando para convencer para aumentar. Por quê? Porque as ações que todo mundo que entrava ganhava. Por isso, da atitude imediata de nós fazer esse acordo com a comunidade, né? Porque isso ia ser um montante muito elevado. Mas quero falar aqui para a população. Neste momento, para nós que estamos administrando, amigo, era muito mais cômodo se nós pensar imediato, no momento, a curto prazo, ano, 2 anos, era muito melhor nós tocar assim. Nós estaríamos agora com 800, 900 mil que nós vamos devolver para devolver a comunidade. Entende? Mas só que se nós pensarmos a longo prazo, né? Então é por isso que foi tomada essa atitude. Eu acho que assim, se tiver mais gastos, né, para o município, essas pessoas que estão, que entraram com o processo e vai ter mais gastos para o município, eu acho que seria importante, nós, como quem pagou e tal, deixar que essas pessoas que pagaram e que estão na justiça recebessem antes, né? Para daqui a pouco não dar mais despesas para o município. Porque afinal, são só apenas 4 meses para a gente receber, né? E outra coisa, e se a gente não recebesse, ia ser bem pior, eu acho, né? Então, acho que a gente está aqui para conversar e eu acho importante a gente fazer um acordo dessa forma. Quanto menos gerar despesa para o município, eu acho que é melhor, né? Como contribuinte, eu acho que a minha opinião seria essa. Quem parcelou, no meu caso, eu parcelei. E aí faltava 2 parcelas para pagar ainda, né? Daí aquelas 2 que eu entendi no início ali foram zeradas, não existe mais. Não está como dívida nem nada, isso. Isso. E outra pergunta, por exemplo, os valores, quem pagou à vista, quem pagou parcelado, vai receber aquele valor pago ou tem alguma previsão de correção, alguma coisa? Não vai ter juro e correção, porque esse é justamente o benefício que a gente consegue demonstrar para fazer uma lei. Até assim, acho que temos que ser bem claro aqui também, um diálogo com o tribunal, a gente também conversou, até na primeira audiência pública, né? Eu acho que foi levantado aqui, de repente deu umas propostas de a gente, quem paga antes, alguém desconta uma porcentagem, um exemplo, né? Então eu acredito que a gente ouvindo aqui também, o pessoal, tem uns que não concordam, inclusive do valor cheio, enfim, originário que pagou, né? Então eu acho que a gente vai ter que caminhar na proposta, né? Do valor que pagou, devolver integral, tá? Pelo que a gente ouvindo aqui, né? As propostas, acho que vamos nessa linha aqui. O passo de nós devolver corrigido não existe, tá? Eu tenho que ser bem franco, porque é o meu CPF também, né, que está aí em jogo, tá? Nós só podemos fazer esse acordo se ele é viável para o município, tá? Sendo viável, qual é a vantagem? Tem que ser bem claro. Qual é a vantagem disso? É de não parar os processos por aí e o município não ter mais custos, né? Menos processos ativos, menos custos para o município, e eu acho que todos, né, que pagaram o valor vão receber de volta. Eu acho que é importante essa atitude da administração, e quero dizer que não é só devolver os 781 mil. Além disso, os custos, e dizer que essa obra está financiada também. Então nós temos mais 5 milhões, né, que somando o juro dela ao longo dos anos para frente, na totalidade, nós temos que pagar ainda 10 milhões, passa um pouco de 10 milhões de financiamento, tá? Então não é somente devolver isso, entende? Isso é uma forma de nós estagnar, né? Estagnar aí uma parte, né, do custo que vai ter a mais para frente. Eu me coloco no lugar de vocês, né?
Porque eu paguei 5 mil há 1 ano e meio atrás e agora eu vou receber 5 mil. Né? Então eu perdi o quê? Perdi 1 ano e meio de valorização. De repente esse dinheiro estava lá na poupança, estava ganhando 0,5, 0,4, 0,8, 0,6 e eu deixei de ganhar isso. Né? Então esse é o custo que daí vocês vão estar suportando, tá? Por uma atitude que na época não foi correta, mas que também eu acho que faz uma homenagem ao trabalho que foi feito, né, até o dia de hoje. Deixar bem claro aqui, a gente está pedindo 4 meses, né? Assim como pedimos 6 meses para a gente voltar aqui e entrar em nova audiência. Se nós temos possibilidade daqui a pouco, fôlego, né, de resolver antes, nós queremos resolver. A gente não quer dizer aqui que vamos resolver em 1 mês ou 2, e daqui a pouco precisar 3, né? Ou precisar 4. Então nós estamos pedindo um limite a mais de 4, mas tendo a possibilidade, né? A gente vai também não quer deixar faltar o recurso lá na saúde, no transporte escolar, entende? Que está levando os alunos para a faculdade, enfim. Mas tendo essa possibilidade, nós daqui a pouco vamos poder aportar antes também, né? Uma vez só. Assim, ó, importante a tua pergunta. Todo mundo, quando receber, tá, vai receber a integral. Não vai receber, por exemplo, eu paguei, não sei quanto tu pagou. 7 mil. Tu não vai receber 1.800 por mês, ou 2.000. Tu vai receber os 7 mil. Se tu optar por ser o primeiro a receber, 7 mil menos 10%. Então vamos lá. Então vamos estabelecer então. Prata, né? Primeiro critério, então, percentual de 10% de desconto. Tá? Participa todo mundo. Participa quem pagou parcelado, quem está na justiça e quem pagou à vista. Tá? Então os primeiros que vão receber o retorno do valor é quem der o percentual de 10%. Segundo critério, quem possui demanda judicial. Quem pagou e possui demanda judicial. Terceiro critério, então, quem pagou à vista. E o quarto critério, quem pagou parcelado. Na primeira situação, recebe o valor pago com 10% de desconto. Nas demais, recebe o valor que pagou. Tá? Quem concorda, então, com esses 4 critérios, nessa ordem, levanta a mão. E quem não concorda, então, unânime, na verdade, né? Então, consignar na ata, acho que... Sim, então agora, a título de encaminhamento, né? Com base nessa proposta que foi aprovada, não sei que dia tem reunião agora. Dia 7. Então, provavelmente, até o dia 7 a gente consegue encaminhar a legislação. Tá? Aí vamos encaminhar a lei, a Câmara autorizando, vamos abrir as inscrições, então, a partir do dia 15 de julho, por aí, organizar. Metade do mês de julho, então, todo mundo lembrar de passar na prefeitura e fazer a inscrição, então, aceitando e escolhendo a forma de pagamento. A partir do dia... No metade de julho, vamos tratar como 15 de julho, que eu acho que fica bom. Nós nos comprometemos, o projeto vindo, os líderes do governo pedem urgência, votamos na sessão do dia 7. Você está redondinho o projeto de lei? Depois, e daí antecipa o pagamento, né? Começa antes. Meu boa noite a todos aí. A gente fica até feliz de ver a casa cheia aqui, que quando a gente tem sessões em um público bem baixo aí. Mas ver uma decisão como foi tomada hoje, a gente, quanto Câmara aqui, está trabalhando pela população, não medindo esforços, sabendo da situação que a gente vem encontrando, e ficamos muito felizes aí dessa aceitação de vocês, e era isso, meu muito obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. A gente fica feliz que entramos num acordo, né, com a população. Acho que fica bom para todo mundo, né? Fica bom para
para a população, fica bom para a prefeitura. E seria isso. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aí. Fico muito satisfeito ver vocês virem aí para nós decidir, como a maioria foi resolvido junto, não foi como o vice, nem o presidente da Câmara, o prefeito. Foi a maioria que decidiu. E eu acho que é um dinheiro bem-vindo de volta, né? Porque se vocês não recebessem, ia ser muito mais pior, né? E eu, dependendo de mim, na sessão, eu fui eleito para representar o município e a população. E dependendo da minha parte, está tudo certo. Muito obrigado. Quero dizer, né, encerrando então esta audiência, dizer que é a terceira audiência já, né, em 6 meses. Não tinha passado por isso, né, anteriormente, mas é importante todas as construções junto com a comunidade. Então eu fico muito feliz, né, desde a primeira audiência aqui, com bom diálogo com cada um de vocês, e agora novamente nós construímos. Volto aqui só para encerrar, dizer que se nós pensar momentaneamente, não era interessante nós fazer esse acordo. Tá? Então eu quero dizer que Hamilton, né, meu vice-prefeito aí, a gente está pensando sim para Jacutinga, né, ao longo prazo, né, para os futuros gestores também, que futuramente irão ingressar e tocar o município. Então é muito importante, né, quanto menos processos, enfim, e se tiver processo é porque algo não estava correto, né? Ou o embasamento da cobrança na época não foi, enfim, adequada, né? Então é por isso que a gente aqui não temos aqui, temos que clarear bem. Nós não incentivamos ninguém a entrar na justiça e ninguém, não é esse o objetivo da administração, né? É essa atitude em função do que estava em ativo aqui, né? Estava em andamento, pensando no futuro e no bem comum da nossa cidade. Então, muito obrigado.